Fala, gurizadinha, tudo certo com vocês? Chegando por aqui para falar sobre a vitória do Real Madrid 4-1 para cima do Levante fora de casa, um Real Madrid que continua invicto na temporada e que hoje teve algumas peças destacadas, talvez a maior delas, Vinícius Júnior. Vou falar sobre esse jogo. Antes de mais nada, se vocês estão por aqui e ainda não estão inscritos no canal, se inscrevam para ajudar o canal a crescer, deixa o like e comentários. O Real Madrid fez 4-1 no Levante jogando fora de casa, um estádio que... O Levante acaba de subir da segunda divisão, mas é um estádio que no recorte dos últimos tempos o Real Madrid não costumava se dar bem. Porém, é um estádio muito relevante na história do Vinícius Júnior com o Real Madrid, porque é contra o Levante em 2021 que o Vini sai do banco de reservas, entra naquele jogo substituindo o Hazard, faz 2 gols naquela partida. O Real Madrid acaba com os gols do Vini empatando o jogo em 3-3, e a partir de ali o Ancelotti não tira mais o Vinícius da ponta esquerda, e é emblemático que foi nesse estádio que o Vinícius tenha feito os melhores minutos com o Xabi Alonso desde que o novo técnico do Real Madrid assumiu o comando da equipe. Nesse jogo de hoje contra o Levante, principalmente um primeiro tempo muito bom do Vinícius Júnior, que marcou um golaço. O primeiro gol do Real Madrid é um gol do Vinícius, de trivela, do lado direito do campo. Ele não estava nem na ponta esquerda, estava na ponta direita. Marcou um golaço e depois deu uma assistência num contra-ataque do Real Madrid para o Franco Mastantuono marcar o primeiro gol dele com a camisa do Real. Mas antes de entrar nos detalhes das individualidades, falar um pouquinho sobre o jogo, porque o Xabi Alonso, pela primeira vez nesta temporada, escalou o Real Madrid com 3 zagueiros. No jogo da Liga dos Campeões lá no Cazaquistão, daqui uma semana, o Real Madrid não vai ter laterais direitos. Então eu acredito que o Xabi Alonso já esteja fazendo testes e utilizou esse jogo contra o Levante, porque o próximo, no sábado, é contra o Atlético de Madrid, o derby, um jogo mais complicado para fazer qualquer tipo de teste. Como teste para ver como é que o time se sairia jogando com 3 zagueiros, caso lá no Cazaquistão tenha que colocar 3 zagueiros. Hoje ele poupou o Carvajal e o Militão, os dois devem ser titulares no jogo contra o Atlético de Madrid, mas o Carvajal foi expulso e não joga o jogo no Cazaquistão. O Trent Alexander continua lesionado. Então ele jogou com Courtois no gol, Raul Asensio pelo lado direito na zaga, Carreiras como zagueiro esquerdo e Hausen como zagueiro central. Fran Garcia mais aberto pela esquerda, Franco Mastantuono mais aberto pela direita, no meio de campo Fede Valverde e Dani Ceballos, o Arda Güler como engante, e na frente o Vinícius e o Kylian Mbappé. É verdade que durante o desenvolver do jogo, o Vinícius e o Mbappé estavam centralizados e mudando, dinâmico, muito mudando de posição. O Vini começa jogando mais por dentro, mas depois ele vai mesmo para a ponta esquerda e o Fran Garcia vem mais para o meio. Até em determinados momentos parece que o Real Madrid volta com uma linha de 4 na defesa. Eu até estava acompanhando, enquanto eu estava assistindo o jogo, acompanhando nas redes sociais e eu vi um post que falava, cara, o Real Madrid parece bagunçado, e realmente parecia bagunçado. Porque a gente não está acostumado a ver o time com uma dinamicidade tão grande e com os jogadores trocando tanto de posição durante a partida, Começam jogando num lugar, depois acaba indo para o outro, acaba fixando, e o Xabi Alonso o tempo inteiro organizando um time. Então o Real Madrid começou a jogar com 3 zagueiros. Começou o jogo com 3 zagueiros. Aos 3 minutos tem a primeira chegada do Levante, o que faz já pensar que, talvez não seja um jogo fácil para o Real Madrid. Mas a partir daí o time vai crescendo e consegue controlar, dominar o jogo, jogar muito mais no campo do rival, e aquela característica de jogo, pressionar muito alto, que a gente já tem visto do Xabi Alonso. O Real Madrid tentando muitos chutes de fora da área. A gente já viu no último jogo, quando o time rival se fecha muito, tentar muito chute de fora da área. As primeiras ocasiões até vieram com chute de fora da área. Aos 27 minutos, o Vinícius Júnior, pelo lado direito do campo, fez um golaço de trivela. Depois do jogo ele até falou que ele aprendeu com o Luka Modric a fazer esse tipo de gols com o Real Madrid. Realmente uma característica que o Modric tem, esses gols de trivela. Na comemoração, o Vinícius sambou, beijou o escudo, enfim, comemorou muito, dá pra ver nas fotos até o Arda Güler vindo abraçar ele, enfim. Um momento
importante para o Vinícius, que foi o do grande protagonista nos últimos dias envolvendo as notícias do Real Madrid. Depois disso, o Real Madrid, o Levante tentando pressionar muito, o Real Madrid conseguia roubar muitas bolas quando praticamente todo o Levante estava no campo do Real Madrid, e aí uma roubada de bola do Carreiras na entrada da área, ele lança o Vinícius, que começa o contra-ataque, passa a bola para o Franco Mastantuono, que chuta e marca o primeiro gol dele com a camisa do Real Madrid. É o quarto jogador mais jovem a marcar com a camisa do Real Madrid. O primeiro tempo terminou com 63% de posse de bola para o Real Madrid, 16 finalizações, 6 no alvo. 4 finalizações para o Levante, nenhuma no gol. Então o primeiro tempo do Real Madrid deu a sensação de que o time estava um pouco bagunçado, mas na verdade o Real Madrid controlou muito a partida, com as características que a gente tem visto desse Real Madrid do Xabi Alonso. No segundo tempo, o primeiro chute no gol do Levante, gol. 2-1 no placar. E aí, se no primeiro tempo o grande destaque foi o Vinícius Júnior, na segunda parte foi Kylian Mbappé. Uma jogada do Mbappé que ele força o pênalti e acaba convertendo, batendo o pênalti de cavadinha. E 121 segundos depois, outro contra-ataque com o Mbappé em velocidade, fazendo o segundo gol dele na partida e o quarto gol do Real Madrid no jogo. O Mbappé que está fazendo, se o jogo serviu para o Vinícius reivindicar a importância dele pro Real Madrid do Xabi Alonso, o jogo serviu para confirmar o momento de Kylian Mbappé de cara pro gol. São 9 gols em 7 partidas. No Campeonato Espanhol são 7 gols em 6 jogos, mais 2 gols na Liga dos Campeões. E o Mbappé chegou aos 38 gols em 40 jogos em La Liga, ultrapassando o número que o Cristiano Ronaldo tinha de marca, 37 em 40 jogos. Realmente o campeonato, a gente tem batido nessa tecla que se espera muito mais do Mbappé na Liga dos Campeões, onde na temporada passada ele marcou uma porcentagem menor de gol do que ele marcou dentro do Campeonato Espanhol, mas em La Liga os números do Mbappé são realmente impressionantes. Ele terminou temporada passada como artilheiro, agora tem que fazer a questão dos gols valer título também, mas é impressionante como ele marca muitos gols no campeonato regular, no campeonato nacional, e essas cifras realmente chamam muito atenção. O Mbappé, que desde que o Xabi Alonso chegou, o jogador que mais participou em gols, e o Vinícius é o segundo. Nessa temporada, são 7 jogos do Vinícius Júnior, 3 gols, 3 assistências, mais um pênalti sofrido no jogo da Liga dos Campeões. E o jogo de hoje eu acho que pode ser um marco, né? Assim, na importância que o Vinícius Júnior pode ter para esse Real Madrid do Xabi Alonso. A gente já sabe a importância que o Vinícius teve para o Real Madrid nas últimas temporadas, mas para esse Real Madrid do Xabi Alonso, para ele se consolidar dentro do time, que muito tem se falado que o Real Madrid do Xabi Alonso não tem titulares absolutos, e eu acho que realmente ele está tentando incentivar a competitividade do elenco. Mas é um jogo para o Vinícius Júnior reivindicar sua importância dentro desse Real Madrid do Xabi Alonso. O primeiro jogo que o Vini nessa temporada joga os 90 minutos, inclusive ele termina a partida com a abraçadeira de capitão, porque o Valverde sai de campo. O Xabi Alonso fazendo várias substituições, Valverde e Mastantuono deixaram o campo, o Bellingham entrou, Bellingham teve mais ou menos uns 20 minutos em campo. Vamos ver se o Xabi Alonso vai ou não utilizar ele como titular no jogo contra o Atlético de Madrid, vamos ver. Quando o Bellingham entra em campo, quem vai para a ponta direita é o Arda Güler e o Bellingham fica como meio campista, porque tem essa dúvida de como é que ele vai encaixar todo mundo quando o Bellingham tiver 100% para jogar toda a minutagem. Depois, aos 81 minutos, ele tira de campo o Carreiras, o Mbappé e o Ceballos e coloca o Alaba, o Rodrigo e o Camavinga. Inclusive, o Camavinga entra muito bem, tem muitos bons minutos. O Xabi Alonso já falou sobre ele, que é um jogador que ele tem uma expectativa para ver, né? Porque o Camavinga não tinha jogado até então com o Xabi Alonso, teve os primeiros minutos do último jogo. E um jogo no qual a gente não viu o Endrick ainda, que é o único jogador que ainda não jogou com o Xabi Alonso desde que o Xabi Alonso chegou. Vamos ver se o Endrick tem minutagem no derby. Se ele não tiver no derby, o mais provável é que ele tenha no jogo da Liga dos Campeões lá no Cazaquistão, que eu acho que o Xabi Alonso vai utilizar para também revezar bastante o elenco, porque vai ser uma viagem longa, mas sobre isso a gente vai falar mais perto. Um Real Madrid que continua 100% na temporada, são 7 jogos, 7 vitórias, invicto em La Liga, 18 pontos dos 18 disputados. E talvez o jogo contra o Levante, esse jogo tenha sido o melhor
do Real Madrid do Xabi Alonso até então. Foi o jogo que o Real Madrid marcou mais gols desde que o Xabi Alonso chegou ao comando da equipe, 4. Nunca tinha conseguido marcar tantos gols. É verdade que o Levante teve ocasiões, mas um Real Madrid que também não sofreu. A característica de não sofrer defensivamente tem sido uma característica desse Real Madrid, mas o ponto de conseguir converter mais das ocasiões criadas é um ponto de melhoria que o Xabi Alonso já falou. E nesse jogo parece que o Real Madrid deu um passo adiante em relação a isso. Agora o grande desafio para um Real Madrid que até agora enfrentou o Olympique de Marseille, que é um time, enfim, que costuma brigar ali por coisas dentro do campeonato francês. Enfrentou o Espanhol, que é o 4º colocado nesse momento de La Liga, mas os outros rivais todos dentro de La Liga foram times da parte de baixo da tabela. O grande desafio do Real Madrid vai ser enfrentar o Atlético de Madrid no próximo sábado, que é verdade não começou bem a temporada, mas clássico é clássico, derby é derby, e vamos ver o que o Xabi Alonso vai preparar para esse primeiro duelo, ele no comando do Real Madrid, porque ele já enfrentou o Simeone como treinador, agora no comando do Real Madrid contra o Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone, mas sobre isso a gente vai falar muito aqui no canal mais pro final da semana. Se você chegar até aqui no vídeo e ainda não estão inscritos, se inscrevam para ajudar o canal a crescer, deixa o like, comentários e claro, eu volto durante essa semana para mais vídeos aqui no canal. Um beijo para vocês.